aí pessoal, beleza? Como é que vão vocês? Hoje meu vídeo, né, ontem era o dia das crianças, né? Então hoje meu vídeo, na verdade, a mensagem vai ser mais para os adultos do que para as crianças. Então vamos lá para o vídeo! E então pessoal, o que eu tenho pra falar hoje é algo muito sério, tá? É o seguinte, eu queria muito saber o porquê os adultos, eles não conseguem tratar as crianças, em sua maioria, né, com o mesmo respeito que tratam os outros adultos. Porque assim, eu não sei se eles pensam que só porque a criança é menor, não tem o mesmo conhecimento, que ela não merece ser tratada com o mesmo respeito. E quando eu digo o mesmo respeito, não é não é criar uma criança sem educação. Quando eu digo com o mesmo respeito, é no seguinte: quando a criança desobedece ou faz algo, geralmente, né, os adultos costumam querer educar batendo. E aonde que está o respeito nesse sentido? Porque se a nossa sociedade, né, condena bater em mulher, bater em idoso, bater em animais, por que nós temos que aceitar, achando normal, bater em uma criança que não sabe nem se defender, para educar, desculpa usando para educar? Não tem motivo nenhum, seja por um motivo qual for que a criança desobedeceu, nada é motivo para usar violência para educar. Sim, é difícil educar uma criança, sim, eu entendo, eu sou mãe, é difícil, porém, né, a gente pode conversar. Sim, às vezes o diálogo não resolve de primeira, porque conversar, você vai conversando, você vai ensinar a criança. Você não vai ensinar com medo, você vai ensinando e falando por que ela não pode fazer isso, e não simplesmente falando assim, você não pode ir lá e bater, porque isso vai dar um medo, ela não vai fazer depois por medo, não porque ela entende o porquê não pode fazer. Os adultos, né, nós temos que parar de dizer para as crianças quando elas estão chorando que é feio chorar, que ela não pode chorar, porque isso não é legal, porque assim você está diminuindo o sentimento dela. Por mais que às vezes irrita o choro, sim, mas a gente não pode falar assim, é feio chorar, não pode chorar, porque senão depois quando for adulta, ela vai achar que ela nunca pode demonstrar o sentimento dela. Isso se torna uma criança fechada, que não vai ter confiança nos pais, tá? Porque a criança não é que ela... Não é falando isso, não é que ela pode sair chorando toda hora, não. O que a gente tem que fazer é chegar na criança, conversar e tentar entender o porquê ela tá chorando, tá? E o que tá acontecendo. Só que, claro, às vezes a criança tá lá chorando, não vai falar. Mas se falar assim, é feio chorar, não. Você vai lá, dá um abraço na criança, acolhe. Às vezes ela simplesmente não vai falar nada, você acolhe. E isso não é mimar, tá? Isso não é mimar. Não tem nada a ver. Isso é você estar acolhendo a criança e mostrando que ela pode confiar em você. E quando acaba uma brincadeira, quando ela tem que parar de brincar, temos que explicar o porquê tá parando e não simplesmente falar assim, vamos parar de brincar e pronto. A criança não gosta disso, assim como a gente, quando a gente tá fazendo alguma coisa, a gente não gosta de ser interrompido sem motivo algum, a gente quer, né, a gente não gosta de ser interrompido, assim mesmo com a criança, a gente não pode pensar só que uma criança ela tem os desejos diferentes, não, ela tem os mesmos desejos que nós, de não gostar de ser interrompido, né, só que eles não têm esse entendimento. Em questão de criança quando faz bira também, os pais têm que ter um pouco de compreensão, sabe? Porque a bira, na verdade, é uma criança que não está sabendo lidar com suas emoções, que ela está aprendendo a lidar. Então, por isso, muitas vezes, quando a criança é contrariada, ela fica raiva, chora, se joga, porque ela não está sabendo lidar ainda com o sentimento dela. Por último, o que eu ia falar, pessoal, é assim, quando um adulto faz alguma coisa e tal, né, não consegue fazer algo do jeito, a gente sempre começa assim, parece uma criança, ou deixa de ser infantil, ou vê se cresce. Mas sabe que essas palavras são muito ofensivas para as crianças. Sabe por quê? Porque eu não sei o porquê nós adultos vemos como ser criança algo ruim. Sempre quando dá uma coisa errada, a gente relaciona essa coisa errada a uma criança, a atitude de uma criança. Isso não é legal, porque na verdade a criança ela não está sendo uma pessoa ruim, ela está só sendo um ser humano que está em processo de aprendizagem. Então a gente não pode usar essa comparação quando alguém faz algo errado, comparando a uma criança, parece uma criança que está fazendo isso. Não, não é.
porque a criança está em um processo de aprendizado, então não é legal comparar, porque isso se torna ofensivo para a criança. Só que assim, a gente acaba usando essas palavras de forma, né, sem perceber, porque foi implantado, né, na sociedade, no nosso dia a dia. Então, claro, até a gente perder esse costume de falar isso demora um pouco, até entendo. Mas temos que tentar mudar aos poucos, porque, né, tudo está mudando, evoluindo, então nós temos que evoluir. E mudar e ver que nós temos que mudar não é algo ruim, é algo bom, porque mostra que nós estamos entendendo, né, que o mundo não pode continuar como era, com desrespeito e tal, tem que ir mudando para melhor. Porém, né, pessoal, né, a gente não deveria, né, associar ser criança como algo ruim, porque ser criança é a fase mais linda da vida, é onde a gente aprende, onde, né, a gente aprende tudo, onde formamos o nosso caráter, a nossa essência, é onde vemos o mundo com olhos bons, sem inveja, e onde estamos dispostos a aprender e a crescer. É onde nós podemos brincar, podemos imaginar, né, e ser tudo o que a gente quiser nas brincadeiras. Porém, o maior erro de todos, é quando cresce, deixa essa criança de lado e não leva essa criança junto para a vida adulta. Porque né, e com isso a gente passa a deixar de querer aprender e crescer. Porque crescer não é crescer de tamanho, ou, né, aumentar de idade, ou, enfim. Crescer é quando você querer crescer, é quando você está disposto a aumentar o seu conhecimento, é você estar disposto a conhecer novos lugares, novas comidas, novos gostos, novos jeitos de fazer as coisas. Isso é querer crescer. Isso é querer crescer. E sim, crescer também de tamanho e tal, mas o crescer fundamental é esse, estar disposto a aprender, estar disposto a, né, a ouvir a opinião dos outros, como eu tava falando, né, pessoal, e nós não podemos deixar esse nosso lado de criança de lado, porque é muito prejudicial para a sociedade como está sendo hoje. Porque imagina, se nós continuássemos com nossos olhos puros de criança, sem inveja, sem egoísmo, com mais amizade, o mundo sendo levado mais, não tão a sério, assim, acho que evitaria muitas guerras, muitas brigas, muita violência como está tendo hoje. Porque assim, como que crescer, como eu falei, crescer na vida não tem nada a ver com você deixar de brincar, deixar de jogar videogame, deixar de assistir desenho. Isso não tem nada a ver, tá? Crescer tem a ver, como eu falei antes, é querer adquirir conhecimento, mais conhecimento. Isso é crescer. Agora, brincar, essas coisas assim, eu acho que não tem problema nenhum um adulto de vez em quando querer brincar, né, com os filhos, assistir um desenho. Isso não tem nada a ver com né, deixar de crescer, ou, enfim, isso é algo bom, porque deixa a vida mais tranquila, não fica aquele negócio, trabalho. Isso é bom porque assim diverte, é um prazer também, é algo para sair um pouco da rotina cansativa de adulto, né? Mas então, pessoal, eu acho que é isso que eu queria passar hoje para vocês, tá? E a minha mensagem mesmo que eu quero deixar pra vocês, minha mensagem final hoje que eu quero deixar pra vocês é: não deixe a sua criança interior de lado, mas sim deixe essa criança interior participar da sua vida adulta de hoje. E você verá como a sua vida vai ser muito melhor e muito mais leve e alegre, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima!